Em Mateus 5, as palavras de Jesus ecoam como um convite à transformação radical. O Sermão do Monte não é apenas uma lista de mandamentos, é o chamado para uma vida que transcende o comum, que desafia os valores do mundo e abraça o caráter do reino de Deus. Aqueles que são pobres de espírito, mansos, puros de coração e que sofrem perseguição são proclamados bem-aventurados, não pelos padrões do mundo, mas aos olhos de Deus. Este é o discurso que inverte as expectativas. Chama os seguidores de Cristo a serem luz em meio às trevas, sal em uma terra insípida. O Sermão do Monte nos confronta, nos inspira e nos desafia a vivermos em conformidade com o reino que Cristo está estabelecendo. Um reino de justiça, paz e amor que começa no coração. As palavras de Jesus em Mateus 5 são como um farol que ilumina o caminho para a verdadeira felicidade e retidão. Texto completo, Mateus 5. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu onde se sentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo: 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sal e luz. 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O cumprimento da lei. 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. 18. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. 19. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Homicídio. 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu tem algo contra você, 4. Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. 25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. 26. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Adultério. 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. 30. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Divórcio. 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. 32.
Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez ao Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. 35. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. 37. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, o que passar disso vem do maligno. 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. 39. Eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém se direita, ofereça-lhe também a outra. 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. 42. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Amem os seus inimigos. 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. 47. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. 40. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Local, destinatário e profecias citadas. Local. Jesus proferiu o Sermão do Monte em uma colina na Galileia, possivelmente nas proximidades de Cafarnaum. O local era estratégico, permitindo que grandes multidões pudessem ouvir suas palavras. Destinatário. O Sermão do Monte é dirigido inicialmente aos discípulos de Jesus, mas também às multidões que o seguiam. O público incluía tanto judeus quanto gentios, que buscavam orientação espiritual e ensinamentos sobre o reino dos céus. Profecias citadas. Embora Mateus 5 não faça citações diretas de profecias, os ensinamentos de Jesus estão profundamente enraizados nas escrituras do Antigo Testamento, refletindo os princípios da lei e dos profetas. A ideia de ser luz para as nações, Isaías 42:6, ecoa no chamado para que os discípulos sejam luz do mundo, Mateus 5:14. Também, o chamado à perfeição reflete a santidade que Deus exige de seu povo, conforme visto em Levítico 19:2. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Explicação expositiva. As bem-aventuranças. Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, uma série de declarações que descrevem os cidadãos do reino de Deus. Ele inverte as expectativas humanas, proclamando bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito, humildes, perseguidos e que choram. As bem-aventuranças apresentam o caráter daqueles que pertencem ao reino dos céus, destacando a dependência de Deus, a fome por justiça e a pureza de coração. Esse novo padrão de felicidade e sucesso não se baseia no poder, na riqueza ou no status, mas na humildade e no desejo de agradar a Deus. Sal e luz. Os discípulos são chamados a serem sal e luz. O sal preserva e dá sabor, enquanto a luz revela e guia. Jesus enfatiza que seus seguidores devem influenciar o mundo ao seu redor, trazendo justiça, verdade e vida. Se o sal perder o sabor ou a luz for escondida, eles perderão sua função. Da mesma forma, o discipulado que não impacta o mundo perde sua essência. O cumprimento da lei. Jesus afirma que não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumprir. Ele não apenas ensina os mandamentos, mas revela o pleno significado deles. Isso indica que o reino dos céus não é um rompimento com a revelação anterior de Deus, mas a plenitude dela. A justiça que Jesus exige dos seus discípulos vai além da conformidade externa e legalista. Ele chama para uma justiça que brota do coração. Os mandamentos redefinidos. Ao longo do capítulo, Jesus reinterpreta os mandamentos tradicionais. Ele não apenas condena o homicídio, mas qualquer forma de ira e desprezo contra o próximo. Não se trata apenas de evitar o adultério físico, mas também de manter a pureza do coração e dos pensamentos. O ensino de Jesus não é uma rejeição da lei, mas um aprofundamento dela, que vai além da mera observância externa e atinge o âmago do ser humano, o coração. Amor aos inimigos.
Talvez a parte mais desafiadora do Sermão do Monte seja o mandamento de amar os inimigos. Jesus ordena que seus discípulos não apenas tolerem aqueles que os perseguem, mas que os amem ativamente, orando por eles. Isso reflete o caráter de Deus, que derrama bênçãos tanto sobre justos quanto sobre injustos. O chamado para ser perfeito, como o Pai Celeste é perfeito, desafia os seguidores de Cristo a viverem uma vida de amor incondicional e altruísta. Conclusão. Mateus 5 apresenta um padrão elevado de vida cristã, que é humanamente impossível sem a graça e o poder de Deus. Jesus chama seus seguidores a uma vida de justiça, integridade e amor, que reflete o caráter do Pai. O Sermão do Monte não é apenas uma instrução ética, mas uma descrição do que significa pertencer ao reino de Deus.